Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim compartilhar com vocês uma parte interessante que eu estava lendo e eu resolvi vir compartilhar com vocês. Tá no capítulo 3 de Marcos, o que está escrito aqui. Jesus sai para o mar com seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Onde ele ia, sempre tinha multidão. Vinham de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão, e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinham vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão esmagasse, que era muita gente, então ele estava na praia, então ele ficava no barco, porque senão a multidão esmagava ele. Então ele ficava no barco para poder falar com as pessoas. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. Aí eu já me lembro daquela mulher do fluxo de sangue, né? Que as pessoas elas tinham a fé que tocasse nele, seriam curados. Então as pessoas queriam chegar até ele, e aí todo mundo se empurrava, né? Se apertava, era aquela loucura, muita gente. E aí então a multidão se esmagava tudo ali para chegar até ele e tocar nele. E sempre que ouviam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus!" Porque os espíritos sabiam quem ele era. Então, quando eles viam Jesus, né? Esse espírito que estava, por exemplo, em alguma pessoa, se atirava no chão e falava: "Você é o Filho de Deus." E aí, Jesus, porém, lhe dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Ou seja, os espíritos sabiam quem que ele era, só que não era para os espíritos falar. Porque ele já estava sendo perseguido. Os homens da lei lá, os mestres, os religiosos, né? Já estavam perseguindo ele. Então imagine se os espíritos contassem que ele era de verdade o Filho de Deus. Eles já queriam matar ele porque ele falava que ele era o Filho de Deus, né? Tipo, pelos milagres que ele fazia, né? Pelo que ele pregava, já queriam matar ele. Imagina se os espíritos revelassem mesmo quem ele era. Então, Jesus falava severamente: "Vocês não falem quem eu sou." Ele ordenava, dava uma ordem. E os espíritos obedeciam, obviamente. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que os acompanhasse. E eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Então ele chamou os seus discípulos e deu para eles autoridade para os discípulos expulsarem demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu, e aqui está o nome dos 12. Simão, a quem ele chamou de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que depois traiu ele. Certo dia, entrou numa casa, e as multidões começaram a se juntar outra vez. E logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. E olha o que eles falaram: "Está fora de si", diziam os familiares de Jesus. Então isso me chamou a atenção, né? Tipo, às vezes nem sempre a família vai te apoiar, fica tranquilo. Jesus também já passou por isso. Ó. Então os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram: "Está possuído por Bezebu", né? Príncipe dos demônios. Falava um monte de coisa. É dele que recebe poder para expulsar os demônios. Falava isso de Jesus, né? E Jesus os chamou e respondeu:
com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar ele próprio? Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé. Está acabado? Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém mais forte do que ele. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Eu lhes digo a verdade. Todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam: está possuído por um espírito impuro. As outras pessoas falavam. Agora, começa no verso 31. Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram preocupados, queriam fazer ele parar com aquilo, dizendo que ele estava fora de si, aí foram lá chegaram lá onde ele estava. E aí vem a surpresa. Foram lá para ver Jesus. Aqui na outra Bíblia está escrito assim. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e ficaram do lado de fora e mandaram alguém chamá-lo. Está na outra Bíblia. Esse aqui tá aqui, ó. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair falar com eles. Eles ficaram lá fora, onde Jesus estava, né? Eles ficaram do lado de fora e mandaram alguém chamar Jesus para ir lá falar com eles. Pois havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá e te procuram, quero falar com você. Jesus respondeu: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então, ele olhou para todas aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele e disse: vejam, estes são a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha mãe. Aí imagina, vocês estavam falando, a família de Jesus, né? A mãe e os irmãos dele já estavam falando que ele tá fora de si. Agora piorou, né? Mas ele veio para isso mesmo. Era o propósito para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né? Eu pudesse estar aqui, você aí. Então, o que me chamou a atenção é porque assim, nem sempre a nossa família vai nos apoiar em diversas coisas, mas quando tu tem um chamado, siga o teu chamado. Jesus sabe, pronto. É ele que prepara todas as coisas, então força, ora e segue em frente. É isso, Deus abençoe.